Amém. Amém. Glória a Deus. Nesse 10º dia de propósito, de consagração pelo nosso ano 2026, o 10º dia, e simbolicamente nós também consagrando o mês de outubro. E o mês de outubro ele é conhecido como o mês das crianças, né? Só que hoje, trazendo mais um pouco para o nosso contexto do nosso país, o nosso país ele vai ter as eleições em outubro, eleições do poder executivo, legislativo, a nível estadual, a nível federal. E o tema de hoje, ele é uma nação feliz. Mas nós vamos refletir brevemente aqui à luz da palavra, o que é verdadeiramente uma nação feliz. E aí, para tratar desse tema, nós vamos falar aqui diversos textos bíblicos, né? Nós queremos trazer uma mensagem plenamente bíblica aqui, o que Deus fala sobre os diversos assuntos, né? Porque nós, como povo de Deus, nós temos que tratar dos diversos assuntos e se posicionar sobre diversos assuntos da sociedade. Eu sempre falo que a Bíblia ela trata de diversos assuntos. E eu peço que você abra comigo no Salmo de número 33, versículo 12. O Salmo 33, versículo 12. Salmo 33, 12. Salmo muito conhecido. E uma verdade da parte do Senhor, diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Como eu estava falando aqui antes de ler esse versículo, nós vamos recorrer a diversos textos bíblicos, mas para fundamentar o nosso tema, já está escrito aqui uma informação que se a gente absorver ela da forma correta, a gente até podia fechar a Bíblia, orar e ir para casa. Porque nós temos uma certeza que se Deus for o Senhor de uma nação, essa nação ela será feliz. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Formação preciosa. Só que é interessante nós ressaltarmos aqui que para que o nosso Deus ele seja Senhor da nação, Senhor de uma nação, se faz necessário que o seu nome ele seja exaltado nessa nação, né? O seu nome ele seja cada vez mais conhecido. E aí é justamente nessa parte que nós, enquanto povo de Deus, temos uma responsabilidade direta nessa empreitada. Pois é a nossa função espalhar esse nome, fazer esse nome conhecido. Eu acredito que grande parte das nações, eu acho que o grande sonho, eu acho que de todas as nações, é ver o povo unido, o povo vivendo em paz, prosperando, feliz, sem que haja corrupção. E a Bíblia, como sendo essa palavra soberana de Deus, que trata de todos os temas, por consequência ela vai tratar e vai revelar a forma como uma nação ela deve se comportar, como seus governantes, como seus cidadãos, tudo isso alinhado aos princípios dele. Mas para chegar nesse ponto, eu quero aqui fazer um breve panorama da origem dos reinos, da origem dos governos. Como que nasceu os governos? Como que nasceu os reis da terra? Como nasceram os reinos, os governantes? Para isso nós temos que voltar um pouco no Antigo Testamento. Lá nos tempos antigos, a população era dividida em tribos ou clãs, com seus patriarcas, normalmente era o genitor mais velho da família. Nós temos exemplo de patriarcas: Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José. Esses patriarcas citados aqui, com a sua fé em Deus, com o seu relacionamento íntimo, eles governavam ali as suas tribos, colocavam ali as suas leis sob os preceitos da fé no nosso Deus.
E desde os tempos antigos já existia o Egito, e o Egito antigo ele tinha sua própria forma de governar, que era o que? Ter um faraó, né, como um rei, como um governador supremo. E aí nós vamos ver que, influenciados por essa cultura egípcia, outras nações, e as nações elas nasceram lá na Torre de Babel, quando eles queriam fazer ali uma torre em oposição a Deus, né, para ficar ali reunidos em um só lugar. A Bíblia fala que o próprio Deus ele desce e ele, né, coloca ali várias línguas, vários idiomas, e aqueles que falavam os mesmos idiomas, que se entendiam, se compreendiam, eles se espalharam e formaram assim as nações. E aí outras nações, elas começaram a adotar esse sistema monárquico, com um rei governando sobre a nação. Só que o povo de Deus, ele sempre foi diferente de tudo isso. Porque o povo de Deus, ele sempre foi separado dessas coisas. E o povo de Deus sempre foi governado pelo Senhor, desde a época dos patriarcas. O povo de Deus sempre foi diferente dessas outras nações. O Senhor, ele sempre foi o governador supremo. Sempre foi aquele que deu a diretriz direta. E aí, ao contrário de que muita gente acredita, quando chega-se a época de Moisés, Moisés ele não era um líder político. Moisés ele não era um governante, mas ele apenas foi designado por Deus para liderar o povo do êxodo do Egito para a terra prometida. E aí ele, por conta do seu relacionamento, sua intimidade com Deus, a Bíblia relata, né, que Moisés ele viu Deus face a face. Deus ele passou ali para Moisés as leis as quais o povo deveria cumprir. Então, de uma forma simplista aqui, Moisés ele era um líder teocrático. O que era isso? Deus chamava ele e face a face passava, né, as instruções. Então Deus estava governando diretamente o povo e Moisés ele era um mediador que passava as instruções de Deus. E aí quando Moisés ele vai falecer, ele vai colocar Josué. E Josué continuou esse modelo de governo. Só que Josué, ele já era um líder teocrático militar. Por quê? Porque ele liderou o povo na conquista da terra prometida. Então ele era um líder que seguia as instruções de Deus, ele passava, né, as instruções do Senhor, só que ele liderou mais um contexto de conquista, de administração, né, de organização da terra prometida, mas sempre alinhado sob a direção de Deus. E aí, após a morte de Moisés, o povo ele passou então a ter alguns modelos de governo. Primeiro vieram os juízes. O que eram esses juízes? Eles eram líderes levantados por Deus especialmente em tempos de crise. Antes do povo de Deus, antes do povo de Israel ter reis, eles foram governados por juízes. Só que esses juízes eles não eram, né, permanentes. Eles atuavam como um libertador, né, do povo, para libertar o povo e resolver conflitos e restaurar a fé do povo. E normalmente eles surgiam quando o povo se afastava de Deus. Se você abrir o livro de Juízes, você vai ver o juiz tal, né, o Senhor estava com ele, e o povo prosperava, e o povo obedecia ao Senhor. E aí depois esse juiz morria, levantava um outro, e o povo se desviava. Aí vinham os filisteus, vinham os amorreus, vinham todos os outros povos e dominavam eles de novo. E aí Deus, passado um tempo, levantava outro juiz. Nós temos exemplo de juízes, Débora, Gideão, Sansão. Eles, em resumo, defendiam e libertavam o povo de todo o mal. E aí começaram a existir, antes dos reis e durante também, os profetas. Só que aí eu coloquei os profetas porque os profetas, eles não eram governantes. Eles eram porta-vozes de Deus. E o profeta, ele não governava diretamente, só que ele falava em nome de Deus, aos juízes, aos reis.
Só que normalmente isso é uma característica do profeta. Se você vê alguém hoje em dia se intitulando profeta, ele tem que ter essa característica. Profeta denuncia o pecado, profeta denuncia a injustiça e a corrupção e chama ao arrependimento. Então o profeta está constantemente advertindo o povo. Exemplo, o primeiro profeta, Samuel, Elias, Isaías, Jeremias. O profeta, ele confrontava, ele corrigia e ele alertava em nome do Senhor. E aí vieram os reis também. Os reis já eram de fato governantes. O primeiro rei, ele foi Saul. O que era a função do rei? O rei, ele tinha poder político, de representar a nação. Ele era um líder também militar e administrativo, ele administrava a nação. E eles podiam obedecer ou desobedecer ao Senhor. As suas escolhas, elas ditavam, e afetavam o ritmo ali de toda a nação. Temos aí o exemplo de Saul, Davi, Salomão. Eles administravam e governavam ali como nação, como um estado. Então, de uma forma resumida, os juízes, eles libertavam o povo em tempos difíceis. Os profetas, eles falam a verdade de Deus, mesmo que isso doa, mesmo que seja contra o poder. E os reis, eles governavam a nação no dia a dia. Então, feito esse breve panorama, eu quero te arremeter agora a 1 Samuel capítulo 8. O primeiro livro de Samuel capítulo 8, ele vai narrar ali o surgimento dos reis entre o povo de Deus. De uma forma resumida, o povo de Israel, ele começa a pedir ali a Samuel um rei. E ali eles vão fazer algo que é muito triste, porque eles vão pedir um rei querendo ser igual às outras nações. Eles vão falar, queremos ser igual às outras nações, queremos ser como as outras nações. E aí esse pedido, ele não nasce porque estava faltando administração, não nasce porque estava tendo alguma crise, mas nasce simplesmente porque o povo estava insatisfeito com o governo de Deus. E aí Samuel, ele vai ficar triste com isso, ele vai falar com o Senhor, e Deus vai falar com ele, olha, fica em paz, Samuel, porque não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que eles rejeitaram. E aí o povo rejeitou o profeta, rejeitou o próprio Senhor como rei. Aliás, ele não rejeitou o profeta, rejeitou o próprio Senhor como rei. E aí Deus vai dar algumas orientações a Samuel. Vai falar, já que eles querem um rei, então você vai advertir o povo sobre as consequências de ter um rei, de ter um governante. E ele vai falar, o rei, ele vai tomar os seus filhos para levar para a guerra. O rei, ele vai pegar as suas filhas para o serviço. O rei, ele vai tomar os seus melhores campos. O rei, ele vai pegar os seus rebanhos. O rei, ele vai impor impostos pesados, vai colocar tributos. E Samuel faz isso, adverte, mas mesmo assim o povo insiste com esse pedido. E aí você vai estudar depois lá na sua casa, você vai ver que o capítulo ele vai terminar com Deus permitindo ter um rei, não como algo sendo ideal, mas como uma concessão àquele pedido, ensinando que as escolhas feitas sem submissão a Deus, sem alinhamento com o coração de Deus, elas vão trazer um custo pesado para aquela nação e também para nós no dia de hoje. Então, para nossa reflexão aqui até o momento, quando o povo rejeita o governo de Deus, ele acaba assumindo os pesos, as consequências de um governo humano, porque o ser humano é falho, o ser humano é pecador. Então, já que a nossa única opção é atualmente respeitar esses governos terrenos, o que nós podemos fazer enquanto povo de Deus para pelo menos tentar amenizar essa situação? E eu digo amenizar porque, pelo que eu acabei de falar, aonde existe ser humano, existirá erros e defeitos, existirá acertos e existirá erros.
E você vai ver durante toda a palavra do Senhor que quando os reis estavam com o Senhor, a nação prosperava, a nação era feliz, tudo ocorria bem, eles venciam guerras. Mas quando eles estavam longe do Senhor, eles eram escravizados, as pragas chegavam aos seus campos, a nação ruía. Então nós precisamos ver aqui algumas orientações que a palavra dá. E aí eu vou falar um monte de versículo aqui agora, um monte de passagem bíblica, porque como eu falei no início, nós vamos falar aqui da Bíblia, daquilo que o Senhor está falando, da palavra de Deus. E eu vou citar aqui alguns versículos dentro de alguns contextos, se você quiser anotar, né? E vou dar algumas breves explicações e aplicações para nós. Mas nós precisamos nos atentar a algumas coisas. Primeira coisa que, igual eu falei, não tem jeito. Nasceu lá isso aí, erro do povo, rejeitou a Deus, nasceram, né, os reis, os governantes humanos. E aí, um dia me perguntaram, né, pastor, por que Deus permite ter tantos governantes com tal e tal característica, assim e aquilo outro? E eu li esse texto para essa pessoa. Porque todas as vezes que nós estamos colocando a nossa esperança em um ser humano, nós estamos rejeitando o governo de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa nação. Mas havendo essas autoridades, Romanos 13:1 vai dizer: toda autoridade é constituída por Deus e as autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Isso quer dizer que toda autoridade ela tem a permissão de Deus, mesmo quando essa autoridade é imperfeita, mesmo quando essa autoridade não é do nosso jeito. E nós, como cristãos, nós somos chamados a respeitar essa ordem, essa hierarquia. Mas também nós somos chamados a não idolatrar nenhum governante. Não colocar nenhum governante sob o lugar de Deus, que foi o que o povo fez. E Deus falou, eles rejeitaram a mim. E 1 Pedro 2, 13 e 14 vai dizer: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer aos governadores. E a submissão ela faz parte do nosso testemunho como cristão na sociedade. O cristão que quer honrar ao Senhor, ele honra também a Deus, mesmo em contextos políticos difíceis, mesmo em contextos políticos que não sejam o nosso contexto. E aí uma palavra de esperança para nós é que Daniel, quando ele estava levado cativo ao povo da Babilônia, ele vai fazer uma oração e vai dizer em Daniel 2:21, Daniel 2:21, ele vai dizer, Deus, muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Isso é uma calma para o nosso coração, porque Deus ele está acima de qualquer ciclo político, de qualquer mudança de poder. As crises políticas elas podem existir, mas Deus ainda está no controle. Deus permanece no controle. Então a nossa parte não é ser passivo. Nós, como profetas, nós denunciamos a corrupção, denunciamos os erros, falamos a verdade de Deus, mas sempre de forma respeitosa, de forma cautelosa, exercendo esses princípios e tendo em mente que Deus está no controle. Deus permanece no controle. E aí a Bíblia também vai tratar algumas lideranças e a justiça sobre os preceitos de Deus. A Bíblia, ela vai dizer em Provérbios 29:2, quando os justos governam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo geme. Sabe o que isso quer dizer? O caráter dos governantes ele vai afetar diretamente o bem-estar do povo. Quando a liderança ela é má, ela vai produzir sofrimento coletivo. Porque já que hoje existem as autoridades, nós precisamos então nos atentar para que os justos governem. Êxodo 18:21 vai dizer o seguinte: um dia Jetro, sogro de Moisés, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel vinha até
Moisés para que ele julgasse as causas ali, o que estava certo, o que estava errado. E nessa altura, a população de Israel já tinha milhares de pessoas. E a Bíblia diz que ele ficava de manhã até de tarde resolvendo um monte de problema. E você imagina, né, um monte de ser humano misturado em um lugar, o tanto de problema que devia dar e ele. Então Jetro vai chegar, o sogro dele vai falar, olha, você vai desfalecer rapidinho, você não vai aguentar resolver isso não. E aí Jetro vai dar um conselho para ele, e vai falar assim, ó, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza e põe-nos sobre ele como chefe. Esse é o perfil de liderança que agrada a Deus. Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, ou seja, homens de princípios alinhados com os princípios do Senhor, tementes, incorruptíveis. Porque existem várias pessoas que podem ter PhD, diplomas, podem, né, ter doutorado, pós-doutorado, pode ter, né, a capacidade da ciência humana, mas se ele não tiver o caráter de Deus, ele vai estar fora do padrão de Deus. A capacidade sem caráter, ela nunca foi um padrão para Deus. Nós vimos aqui já na pregação sobre Daniel, né, o impacto da decisão, que tinha ali os melhores estudos, a melhor, né, faculdade da época, e ainda assim não foi páreo para o conhecimento de Deus. Então essas são as características que Deus procura. Isaías 1, 16 e 17 vai dizer: aprendei a fazer o bem, buscai o juízo, repreendei o opressor, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Deus não quer justiça de gogó. Ele quer justiça prática. E isso se enquadra tanto para governantes como para nós cidadãos. Que nós possamos cuidar dos órfãos, das viúvas. Não vir à igreja por religiosidade, mas exercer a justiça social também, como nosso papel de cristão. Miqueias 6:8 também vai dizer: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o Senhor, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Ou seja, Deus está falando aqui que as vontades, uma das vontades dele é que nós pratiquemos a justiça, a misericórdia, a humildade, tanto governantes como nós no papel de cristãos, como nós no papel de cidadãos. Nós, cristãos, devemos ser um exemplo de ética cristã que se manifesta nessa defesa dos vulneráveis, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. É por isso que a igreja ela tem que ter papel social relevante na sociedade. E a Bíblia também vai alertar para as consequências da corrupção na nação. Provérbios 29:4 vai dizer: o rei justo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. O que isso quer dizer? Que a corrupção, ela tira totalmente a estabilidade de um país. Porque suborno, ele não é um pecado individual, ele é um pecado estrutural. Se eu e você aceitarmos suborno, nós vamos estar pecando, outras pessoas vão estar pecando, e consequentemente a ordem das coisas ela vai ser alterada, porque é um pecado estrutural. E Isaías, novamente, em Isaías 10, 1 e 2 vai dizer: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão, para privarem os pobres dos seus direitos. Sabe o que isso quer dizer? Que as leis injustas, elas são condenadas por Deus. Nem tudo que é legal é moral diante de Deus. Existe uma grande diferença entre a legalidade e a moralidade diante do Senhor, e nós precisamos estar atentos a isso. Miqueias, novamente, Miqueias 3, 9 a 11. Os seus chefes julgam por suborno,
Os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. Ou seja, corrupção espiritual e política, elas caminham juntas. Infelizmente, é por isso que nós vemos, falando do Brasil, muitos que estão envergonhando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque estão em posições em que o nome do Senhor era para ser honrado, mas infelizmente, por causa desses desvios, o nome do Senhor está sendo envergonhado. E quando líderes se vendem, o povo sofre. É uma realidade. Eclesiastes 5:8. Se vires em alguma província a opressão do pobre e violência do direito da justiça, não te admires. Ou seja, a injustiça social ela sempre existiu, ela é antiga. Mas o cristão, nós não devemos ser ingênuos, inocentes, mas nós temos que ser vigilantes quanto a essas coisas. Amós, profeta Amós vai falar lá em Amós 5, 11 e 12. Pisais o pobre, afligis o justo, aceitais suborno e rejeitais aos necessitados à porta. Deus estava vendo ali, e Deus vê todas as coisas. A exploração, a rejeição, o suborno, prosperidade construída sobre injustiça não permanece. Não é à toa que o salmista escreve: não te irrites, né, quando vê o injusto prosperar em seus maus caminhos, porque a justiça de Deus, ela chega. O juízo final ele vai chegar e todos nós prestaremos contas diante do Senhor. E outra coisa que eu quero falar é que Deus, ele é soberano sobre as nações. Isso basta para nós. Deus é soberano. Provérbios 14:34 vai dizer: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O que fortalece uma nação não é poder militar, não é riqueza, mas é justiça. Nós temos clamado aqui, justiça de Deus. Uma sociedade ela vai colher as consequências morais de suas escolhas coletivas. E o Salmo 22:28 vai dizer: porque do Senhor é o reino e Ele governa as nações. Enquanto os governos humanos eles seguem para suas falhas, as nações, nós temos visto aí no noticiário, guerras, rumores de guerras, invasões diversas. O governo humano sempre vai falhar, mas Deus governa as nações. Deus é soberano sobre isso tudo. A nossa esperança não deve estar no sistema político, não deve estar em Brasília. A nossa esperança deve estar no Senhor. E aí, concluindo essa mensagem, nós, o povo, nós temos responsabilidade de não só ouvir a palavra, mas praticar tudo isso que nós vimos aqui, em todos os âmbitos da sociedade, em todos os contextos. Além disso, a nossa responsabilidade também é orar pela nação. O que a palavra vai dizer em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. A restauração de uma nação, ela começa com arrependimento, começa com o joelho no chão. A mudança, ela começa pela mudança de nós, povo de Deus. Poucas vezes, na verdade, primeira vez desde quando eu me entendo por eleitor, eu nunca vi um povo orar tanto quanto pelas eleições de 2022. E depois eu não vi o povo mais orar. E Deus tem nos chamado a orar. Não só numa época de eleição, não só quando o governo ele é o nosso governo da nossa preferência, não só quando o governo é contra a nossa preferência. Em todo tempo nós devemos orar. Porque a mudança de uma nação ela começa com o joelho no chão.
Tem um homem que eu não me recordo o nome dele agora, mas ele permaneceu muitos e muitos anos orando por um avivamento na nação. E um dia Deus avivou o coração dele. O coração dele se aqueceu pelo evangelho, pela palavra, pela oração. E a partir daquele homem, toda uma nação, se eu não me engano, a Irlanda do Norte, foi transformada a partir da pregação daquele homem. Agora imagina eu e você, se nós orarmos incessantemente a todo tempo pela nação, Deus vir nos encher do Espírito Santo, nos transformar em homens como John Wesley, George Whitefield, Calvino, tantos homens que governos temiam eles, a pregação deles mudava nações inteiras. Ainda é possível, eu creio nisso. Eu creio que ainda é possível, se nós orarmos. 1 Timóteo, aliás, 2, 1 e 2 vai dizer que se façam súplicas, orações e intercessões por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Orar pelos governantes é um dever espiritual nosso. Pedir justiça do Senhor. Antes de nós abrirmos a nossa boca para criticar, para amaldiçoar, nós precisamos, como igreja, interceder por todas essas pessoas. Porque aí, fazendo assim, eu creio que volta-se no primeiro versículo que nós lemos, Salmo 33, 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A bênção de uma nação, ela está ligada ao reconhecimento da soberania de Deus. E essa soberania, o governador, o prefeito, o presidente, o ministro, ele pode não reconhecer o Senhor. Mas se nós, povo de Deus, nos levantarmos, eu tenho certeza que o povo de Deus, a voz do povo de Deus vai ser maior. Se nós nos levantarmos para praticar a palavra, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu tenho certeza que a voz de Deus ela não vai depender de um governante. Pelo contrário, o povo vai fazer o governante entender quem é Deus. Amém? Então, quando Deus ele é removido da vida pública, a nação ela perde a direção espiritual. E essa palavra ela tem um efeito de edificação, exortação, consolo. Nós não estamos aqui declarando nada que o governo tal é melhor, que o governo tal é pior. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia diz e aquilo que nós vamos fazer, aquilo que a Bíblia diz. Amém? Vamos orar. Vamos orar agora, levantar um clamor pela nação, pela nossa nação, pelo Brasil, pelas eleições. Jesus Cristo disse que bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. Peça que Deus exerça a justiça. Peça que o povo de Deus se levante. Interceda pelos seus governantes, por aqueles que estão hoje com o poder, eleitos pelo povo, que eles possam reconhecer a soberania de Deus e agir segundo os princípios da palavra. Senhor Deus, nesse momento nós levantamos, ó Pai, um clamor, ó Pai, pela nação brasileira, porque a Tua palavra diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor, ó Pai. Seja o Senhor dessa nação, levanta o Teu povo, levanta os Teus profetas nessa nação, levanta, ó Pai, aqueles, ó Pai, que vão, ó Pai, não se conformar com este século, a começar por nós que estamos aqui, ó Pai, a começar pela nossa vida, Pai, que nós possamos ser, ó Pai, corrigidos pelo Senhor daquilo, ó Pai, que não é da Tua vontade, e que nós possamos nos levantar como alguém, ó Pai, alinhado com o princípio da Tua palavra, alinhado com o princípio do Senhor, Pai. Não deixe, ó Pai, que essa nação, ó Pai, venha, Pai, ruir em corrupção. Muitas pessoas dizem que o Brasil não tem jeito,
Muitas pessoas dizem que a nação já não tem mais solução, ó Pai. Mas nós cremos, ó Pai, que tem solução sim, ó Pai. Porque o Senhor, ó Pai, é o Deus que fez e é o Deus que ainda faz. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E nós clamamos, ó Pai, ao Senhor a tua justiça. Clamamos, ó Pai, a tua edificação. Colocamos todos os poderes, ó Pai. O poder executivo, ó Pai, legislativo, judiciário, a nível, ó Pai, municipal, estadual e federal. Senhor, esteja com esses homens, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai, dar a instrução adequada a eles, ó Pai. E que eles possam governar com sabedoria a nossa nação, ó Pai. Porque nós vimos, ó Pai, aqui na Tua Palavra, que quando uma nação é governada com sabedoria, Pai, o povo, ele fica feliz, o povo fica unido, o povo prospera junto, ó Pai. E é isso que nós queremos, ó Pai, enquanto povo de Deus. Ver, ó Pai, não só a nossa nação brasileira, mas as nações, ó Pai, tendo governadores justos, ó Pai. Toma, Pai, essas guerras que estão acontecendo, colocamos, ó Pai, a nação dos Estados Unidos, ó Pai, a nação da Ucrânia, Pai, a Venezuela, Pai, Israel, a faixa de Gaza, a Palestina, o Irã, Senhor, as Coreias, ó Pai, a China, Senhor, a Ucrânia, colocamos, ó Pai, tudo em Tuas mãos, ó Pai, a nação brasileira. Senhor, que haja paz nas nações, que haja paz mundial, ó Pai. Que haja libertação vindo da parte do Senhor, ó Pai. Essa é a nossa oração, ó Pai. Que o Senhor abençoe a nossa nação. Que o Senhor abençoe o Brasil, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Amém. Amém.